Muito bom dia para você aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente, né, nesta quinta-feira. Final de semana está quase chegando. Então, enquanto ele não chega, a gente vai aqui trazendo muitas notícias para vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos falar aqui sobre Covid-19 e queda de cabelo. Você sabia que muita gente tem relatado que está sofrendo queda de cabelo após ter a doença? Pois é, nós também vamos conversar sobre isso já já. E aí, né, para completar aqui a nossa semana, né, das mães, a gente fala aí dando diversas dicas de presentes para esse Dia das Mães, né, que é domingo agora. Hoje nós vamos falar sobre moda mãe-filha. Uma empreendedora decidiu, né, apostar nessa tendência e a gente vai conversar já já também, fazer dicas de presentes, claro, para vocês. Para fechar aqui, tem ela, a jornalista Gabriela Garrido e o seu quadro Hora Mais Saúde, que vai trazer as principais notícias da semana aí nessa área. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora, já! Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho no Mar, você que me acompanha aí pelos canais 520 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com. Eu sempre gosto de falar isso aqui, tá? Transmite toda a nossa programação. Tem nem desculpa para você não nos acompanhar. E vai ter menos desculpa ainda se você nos assiste pelo nosso aplicativo TV Mar. Você consegue aí nos acompanhar de qualquer lugar do mundo. Basta ter aí um tablet ou um celular na sua mão. Fechou, tá tudo certo. Você consegue nos assistir toda a nossa programação. Lembrando também, né, das nossas plataformas digitais, dos nossos perfis. Nós estamos aqui, ó, presente nessas que está passando aí na sua tela. Você pode acompanhar a gente. Tá? Vamos lá começar o nosso dia. Acho que é o seguinte, médicos dermatologistas estão constatando, gente, um aumento nas queixas de queda de cabelo em pessoas que tiveram Covid-19. Segundo eles, a cada 4 pacientes que tiveram, né, a Covid, pelo menos um desses vai apresentar queda de cabelo. Vai saber um pouquinho mais sobre por que isso acontece agora por Skype com a dermatologista Catarina Santos. Bom dia, Cata. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim mais uma vez. Bom dia, Ambra. Obrigada mais uma vez pelo convite. Ai, a gente adora ter você aqui. Vamos lá. Realmente, essas queixas aí aumentaram? Sim, é uma queixa bem frequente no consultório. E os pacientes, eles têm relatado isso desde o começo da pandemia, mas eu acho que a gente tem verificado mesmo recentemente, né? Com a segunda onda, a gente está vendo mais. Tá. Ainda não se sabe o porquê que isso está acontecendo, as causas ou possíveis causas? Então, a queda de cabelo após o Covid, ela tem um nome, né? Ela tem um nome, é uma doença chamada eflúvio telógeno. A causa específica por que acontece isso ainda não é conhecida, né? Existem algumas hipóteses, como, por exemplo, uma agressão ao folículo pelo vírus, seja uma hipótese, ao folículo piloso, né? Outra hipótese, pelo processo inflamatório que essa doença traz, também possa haver um desencadeamento desse eflúvio, né? E também, talvez, pelo processo que esse coronavírus faz, o estresse emocional, também isso possa, de alguma forma, além do uso das medicações durante o tratamento do Covid, que possam fazer com que o paciente tenha esse chamado eflúvio telógeno, que, na verdade, o nosso ciclo capilar, ele tem fases. Então, tem fase de formação do fio, tem fase em que ele fica ali quietinho e tem a fase de queda. Então, o que acontece nesse eflúvio telógeno? Existe uma passagem muito rápida dessa fase para a fase de queda. E aí as causas são essas que eu relatei. Tá. Quem é que está relatando mais? Homens, mulheres ou ambos eles estão reclamando? Geralmente o público feminino é o que queixa mais, porque a mulher é que vai sentir realmente aquela diminuição da quantidade de fios, aquela diminuição, né, do volume. O homem geralmente não queixa tanto, porque esse eflúvio telógeno, ele tem uma característica
de ser uma queda difusa do couro cabeludo. Sim. Ele não cai localizado, como por exemplo na alopecia areata, que a gente vê placas de área desnuda, né, sem fios. E na verdade o cabelo ele cai como um todo, ele cai inteiro. Ele não quebra, ele cai da raiz mesmo do couro cabeludo, ele cai por inteiro. Certo. Então a mulher que queixa mais. E Catarina, eu tinha até notado aqui outra dúvida, que talvez seja a dúvida de você que está nos assistindo, acho que é até uma dúvida bem clássica. Há uma quantidade, um número aí específico de fios de cabelo que é normal que a gente perca, né, por dia? Sim. Na verdade, é muito conflituoso na literatura, mas é em faixa de em torno de 100 a 150 fios por dia, que é normal cair, tá? Quando começa a cair acima e de forma abrupta, a gente tem que pensar no eflúvio telógeno, apesar de que existem diversas outras causas de queda de cabelo também. Certo. Essa específica em relação à Covid, o cabelo ele começa a cair após a doença ou ainda quando a gente está com o vírus? Sim, ele começa a cair após a doença, tanto é que geralmente o eflúvio telógeno ele é uma reação com queda, geralmente teve o evento causal, acontece uma queda 2 a 3 meses após. Só que os estudos recentes têm falado que o Covid ele é até mais precoce do que outras causas. Sim. Porque o eflúvio telógeno, na verdade, ele tem diversas causas. Então, por exemplo, dengue, pós-parto, você pode ter alterações metabólicas, como alterações de função de tireoide. Então, tudo isso causa eflúvio telógeno. Só que esse pós-Covid, o que os estudos têm falado é que eles têm sido mais precoce, geralmente 1 a 2 meses após a queda, de acordo com alguns relatos da literatura. Certo. Então, e ele às vezes é mais grave, né, o que os relatos têm dito também, em pacientes que tiveram quadros mais graves de Covid também. Então, é interessante isso, porque a gente vê pacientes que internaram tendo uma queda mais intensa. Tá. Essa queda provocada pelo fundo, ela pode acabar sendo agravada, por exemplo, com a alopécia ou não? Não há a chance de acontecer essa evolução? Sim. Pacientes que têm, por exemplo, uma calvície, né, uma alopecia androgenética, uma alopecia areata ou qualquer outro tipo de causa de queda de cabelo, quando tem o eflúvio, ele vai notar uma piora importante daquela queda, né? Apesar de que, o que eu sempre costumo dizer que é uma queda autolimitada, ela tende a ter um tempo de duração. E é diferente, por exemplo, de uma calvície, que é uma queda mais lenta, o paciente vai notando com o tempo essa queda. É diferente, né? Durante a consulta, a conversa com o paciente, a gente vai sentindo se ele tem outras doenças associadas, que às vezes a gente descobre que ele tem até durante uma consulta dessa também. Ai, gente, olha só, então pode acontecer até descobrir, né, uma outra causa aí para essa queda de cabelo. E Catarina, você falou logo no começo da entrevista, né, eu gravei isso sobre os fatores emocionais. Gente que talvez nem tenha tido Covid, não tenha realmente pegado o vírus, mas acabou tendo seu emocional bastante alterado durante essa pandemia, né? A gente está vendo aí altos índices, números relacionados à depressão, à ansiedade. Isso também pode acabar causando queda de cabelo, é isso mesmo? Sim. O estresse emocional é uma das causas conhecidas como de queda de cabelo. Claro que sempre que o paciente vem a uma consulta, a gente tem que descartar outras causas. Por exemplo, né, se o paciente tem distúrbio na tireoide, tem hipertireoidismo, se ele tem uma deficiência vitamínica, anemia, mas quando a gente não consegue encontrar a causa e a gente correlaciona com o estresse, existe sim muitos relatos na literatura de um estresse emocional, principalmente estresses intensos, né? Assim, o paciente realmente tem às vezes uma perda de um familiar, então, mas às vezes depende de cada paciente, claro, né? Mas o estresse é assim um fator causal de queda de cabelo. Joia. E sobre tratamento? Vamos falar aí agora um pouquinho sobre esses tratamentos que estão sendo oferecidos para essas pessoas que estão sofrendo com a queda de cabelo. Para o eflúvio telógeno pós-Covid, é difícil a gente tratar porque ele é reacional a um
que já aconteceu lá no passado. Então, não tem como a gente reverter. É uma queda que geralmente inicia 1, 2 até 3 meses após o quadro de Covid. Ela dura por uns 3 até 6 meses. Isso é muito variável de paciente a paciente e geralmente cessa, mesmo se o paciente não fizer tratamento nenhum. Então, geralmente, a gente não faz tratamento. Quando a gente passa alguma medicação para o paciente, na verdade, não é para frear aquela queda, mas é para melhorar a qualidade da haste daquele fio. Entendeu? Então, porque aquilo é autolimitado, essas quedas elas vão durar por um tempo, depois vão parar. Então, não necessariamente a gente precisa fazer tratamento. Tanto é que, em alguns casos, o paciente já chega para mim dizendo: olha, doutor, eu tive Covid, caiu o meu cabelo e agora eu já estou bem. Então, assim, às vezes a gente não precisa fazer um tratamento, não é necessário fazer um tratamento. Tá. Tem muita gente, né, também aí que acaba perdendo esses fios. Eu queria perguntar a você, há algo relacionado à genética quando a gente fala de perda de fios? E aí, por exemplo, tive a Covid e senti que estou perdendo mais ainda do que já perdia normalmente? Sim. A gente tem que diferenciar realmente essa queda. Então, a gente vai conversar com o paciente. Durante a anamnese, a gente vai fazer o exame que chama tricoscopia, que é a avaliação do couro cabeludo. Sim. A gente vai ver se vai ter alguma alteração que chame atenção, por exemplo, para uma calvície, né? Às vezes espera um processo passar e reavalia aquele paciente para ver se ele tem uma outra causa de queda, por exemplo, a calvície, com afinamento dos fios. E aí a gente vai tratar especificamente para essa doença, né, que a gente está avaliando. Mas às vezes uma coisa vai agravando a outra. Só para a gente assim, né, esclarecer bem fechadinho isso para o pessoal. Queda é diferente de quebra de cabelo, né, Catarina? São causas completamente diferentes, né? A quebra do cabelo, geralmente o paciente, o cabelo reparte no meio ou então no começo da raiz, e geralmente é por causas, por exemplo, químicas no cabelo, às vezes também traumas mecânicos, chapinhas muito quentes, secadores muito quentes podem fazer com que o cabelo quebre. Né? Então, é diferente da queda. A queda, o cabelo cai por inteiro. Né? A gente consegue ver até um pouquinho da característica do couro cabeludo também. Então, sim, é que a gente fala da raiz do cabelo, né? No popular, o pessoal fala assim. Isso, a raiz do cabelo. Pois é, dá pra ver a raiz do cabelo quando o seu cabelo tá caindo, né? Ele tá tendo uma queda. É muito bom, é muito importante que você fique muito atento a isso. E agora, pra gente fechar, Cata, temos aí dicas de como manter a saúde dos fios em dia? Tem. Primeira coisa, com relação ao Covid, acho que vale a pena sempre ressaltar que como é que a gente previne essa queda pós-Covid? É ficando em casa, é mantendo distanciamento social para quem pode, usando máscara. Dessa forma, a gente vai realmente evitar que a gente tenha uma queda pós-Covid. Mas a saúde dos fios, né? Claro que a gente tem que avaliar paciente a paciente. Então, pacientes que usam diversas medicações, fazem diversos tratamentos químicos no cabelo. Então, hidratar o cabelo, ter uma saúde também por inteiro, então hidratar-se, ter uma alimentação saudável, isso é a principal forma da gente evitar que o cabelo fique doente, né? Também ele cai, ele quebra. Então, tendo uma vida saudável é a principal forma de prevenção. Isso vai assim, a gente vai avaliando o paciente. Então, se ele tem um cabelo muito quebradiço, muito ressecado, então vale a pena às vezes fazer alguns tratamentos também, junto com o salão também, às vezes é necessário. E se for o caso de repor algumas vitaminas, alguma medicação que melhore a qualidade do fio, a gente pode fazer também. Ótimo. Então fica essa dica para você, tá? Muita atenção à saúde do seu cabelo. Catarina, contatos, redes sociais, caso o pessoal que esteja nos acompanhando, né, tenha ficado ainda com alguma dúvida, como é que pode encontrar você? Pode me procurar para qualquer dúvida, né? Tem o Instagram, Catarina Santos _dermato. Pode procurar lá. Muito bem. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Sempre linda, maravilhosa e atenciosa aqui com a gente. Obrigada, viu? Bom dia. Eu fico à disposição para qualquer coisa. Tá joia. Tchau, tchau. Beijo. Bom dia. Tchau. Muito boas, não foram essas informações? Eu adorei muito saber sobre isso. Principalmente que eu
O emocional também pode acabar contribuindo, tá, para a queda de cabelo. Fica aí muito atento. Está caindo muito cabelo, está te incomodando, busca um profissional, né? Busca um médico, ele vai saber avaliar o seu fio e te dizer, né? Encontrar aí qual que é a causa dessa queda. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta.